Bem com vocês? Conseguem me ouvir? Já vamos aquecendo aí. Boa tarde, Márcio. Perfeito, galera. Vamos dizendo de onde vocês são aí para a gente poder dar uma interagida. Eu me chamo João, tá? Eu sou um professor de biologia aqui de Fortaleza. E a gente vai estar junto hoje aqui. Ô, beleza, Márcio. Perfeito, cara. Cascavel. E a gente vai estar junto aqui hoje trabalhando. A Vanessa é de Fortaleza também. Galera, como é que tá chegando o meu áudio aí? Jaguaribe, Mineirolândia. Eu acho que eu não conheço Mineirolândia. Conheço Cascavel, conheço Jaguaribe. Se o áudio estiver ruim, Pedra Branca. Perfeito, Jorge. Jorge, você já esteve nas minhas aulas antes, não teve? Já, já batemos um bom papo aqui. Perfeito. Capistrano. Angeline, Capistrano. Não sei se vocês estão vendo aqui, mas aqui atrás tem uns troféus de beach tênis. Agora, no dia 27, eu vou estar em Capistrano, jogando Cearense. Campeonato Cearense de Beach Tennis. Maria Silvane, boa noite, boa noite, boa noite, Maria. Capistrano fica perto de Baturité, né? Deixa eu entrar aqui no meu, pelo meu iPad para poder a gente começar a nossa aula. Terra Natal, isso aí, isso aí. Deixa eu entrar aqui pelo meu iPad. É por aqui, né? Pronto. Deixa eu pegar o código da sala aqui. J R Y H U N. Perfeito. Vai entrar uma outra. Pronto. Perfeito, perfeito. Gosto muito daquela região. A gente tem um apreço muito grande pelaquela região. Ei, tem uma galera já, hein, gente? Sejam bem-vindos aí. Muito feliz por estar com vocês aqui nessa tarde, tá? Tarde, noite aí já, né? E é isso. Deixa eu mostrar aqui para vocês algumas coisas para a gente poder já de cara iniciar a nossa aula aqui, tá? Me digam aí se vocês estão vendo o meu material. Eu acredito que sim. Já é para estar vendo. Vamos ver se deu certo aqui. Deu certo. Perfeito, perfeito. Queridos, seguinte. Nós vamos conversar hoje sobre uma série de questões, né? A banca foi definida, né? A UES. Isso é bom porque os professores, né? Eu acredito que aqui todos são professores, mas para a gente que já trabalha com a UES, já sabe o estilo de prova da UES, o que é que ela curte cobrar, é bom para trabalhar, né? É bom a gente ter esse parâmetro aí de que foi a UES que vai fazer a prova, porque a gente sabe mais ou menos aí como que vai ser cobrado da gente. Então, já animando aqui, né? Nós vamos ter 2.000 vagas para professores e mais 1.000 vagas para cadastro de reserva, então vão ser 3.000 vagas no geral. Isso é muito bom, a gente já está esperando isso, né? Eu também vou fazer o concurso. Então, a gente já estava esperando por isso há muito tempo, ainda bem, graças a Deus, que o edital já está pertinho de ser lançado aí. Maria, tá todo mundo no mesmo barco, todo mundo esperando esse edital ser lançado. Enquanto isso, o que nos resta é nos preparar, mas vai ser lançado, se Deus quiser, a gente está todos com a mesma esperança de ser lançado ainda esses dias, né? Se Deus quiser, para todos nós nos encontrarmos lá. Galera, é o seguinte,
Nós temos dois tipos de abordagem aqui. A primeira é a turma geral, né? É uma turma que todos nós aqui vamos precisar assistir essas aulas, é necessário. Eu posso falar por mim mesmo, eu assisto às aulas do curso, eu estou estudando para a prova, então eu procuro estudar a prova, né? E já estava assistindo às aulas dessa galera aí há um tempo. São professores maravilhosos, eu falo assim, porque eu estou experimentando o IB com cursos, né? A gente aí tá, eu estou fazendo essas aulas, então é uma galera muito massa, são professores extremamente elegantes na forma de dar aula, professores que falam que realmente vai cair na prova. Então nós temos uma turma básica para a Seduc, e o que é que essa turma é? Ela é uma turma que ela é comum a todas as licenciaturas, tá bom? Então ela é comum a todas as licenciaturas. João, então eu vou ter que assistir essas aulas? É importante que a gente assista essas aulas, né? E a gente vai ter português, enfim, legislação. E aí a gente vai ter duas formas de trabalhar aqui. Você pode adquirir a sua vaga agora mesmo, você pode apontar aí o seu celular, se você estiver assistindo pelo computador, né? Para esse QR Code, você vai ter acesso ali e ter a oportunidade de garantir a sua vaga na turma Seduc, que é uma turma que vai ser comum a todas as licenciaturas, tá bom? E aí a gente não pode deixar de falar. Eu espero muito que a minha foto esteja aí no próximo ano, tá? Ou no próximo ano, não, perdão. No próximo ano, nos próximos concursos. Eu espero muito que a foto de vocês também estejam aí, né? Então, aí só para a gente comprovar que a gente aqui trabalha e trabalha muito sério, e temos inúmeros exemplos aí, tanto aqui também, tá, gente, na nossa aula, como também lá no Instagram, no nosso Instagram, você vai ver que a gente tem bastante exemplos de pessoas aprovadas em primeiro lugar. Isso mostra o nosso compromisso com vocês, né? Isso mostra o compromisso do IB Concurso com todos os seus alunos, né? Então, a gente tem aí alguns resultados importantes que eu queria trazer para vocês antes da gente iniciar a nossa aula propriamente dita, né? Primeiramente, aí, algumas aprovações importantíssimas em Tianguá, em Catarina. Nós também tivemos primeiro lugar em Missão Velha 2026, tá? E mais uma vez, parabéns para o nosso Samuel Souza, né? Para a Cícera Francilda. E aí, uma coisa importante, como é que o nosso curso funciona? Eu já expliquei para vocês que nós temos duas modalidades, né? Vocês vão ter acesso. Vocês podem ter acesso ao curso geral, onde vocês vão ter aula de português, legislação e tudo que mais que pode cair na prova, tudo que vai, né, que concerne ali, que está dentro do que vai ser cobrado de vocês, de nós na prova. E você vai ter a oportunidade também, né, de ter aula comigo no nosso curso isolado de biologia, né, para nós que vamos prestar para ser professores de biologia do Estado. Como é que vai funcionar o nosso curso? O nosso curso isolado de biologia. Nós vamos ter aulões ao vivo, por exemplo, isso aqui é um aulão ao vivo, né, que a gente está tendo aulas gravadas, e aí, obviamente, que aqui nós vamos trabalhar a resolução de questões, mas nas aulas gravadas, nós vamos trabalhar assuntos, né, nós vamos trabalhar assuntos separadamente, com calma, bonitinho, atendimento em caso de dúvidas, caderno de questões por disciplina. Nós estamos elaborando um caderno de mais de 100 questões comentadas, tá bom? 100 questões comentadas por vídeo, em vídeo, tá? Isso comigo, né? Um grupo oficial de alunos no WhatsApp para o nosso curso e material atualizado em PDF, exclusivo aqui do nosso curso. João, as aulas são sempre com você? Quando é biologia, nós temos dois professores aqui no curso, né? Eu e o professor Dênio, mas sempre vai ser conosco as aulas de biologia, tá bom? Então, é assim que funciona. João, a gente vai ter simulado? Simulado, nós vamos ter revisão geral, você vai ter acesso à plataforma por um ano, tá certo? E aí você pode assistir o nosso curso de biologia quantas vezes você quiser. Galera, tem gente que tá parada há muito tempo aí? Tipo assim, João, sou biólogo, me formei, mas faz um tempão que eu não vejo biologia, tem alguns assuntos que estão meio assim, que eu tenho que revisar. Bora conversar um pouquinho? Falem comigo aí, como é que tá a situação de vocês?
Eu conheço alguns amigos, inclusive, que se formaram em biologia aqui na UES. Eu moro do lado da UES. Se eu olhar para cá pela minha janela, eu vejo a UES, né? Sou formado aqui na UES. Eu acredito que alguns de vocês também devem ser formados na UES ou então na UVA, né? Nessas universidades. E alguns amigos falaram, João, faz um tempão, ou então eles saíram ali da área, mas o concurso dá uma acendida, assim, né? Para você poder fazer. Perfeito, Maria, sem problema nenhum, tá? Sem problema nenhum. Então é isso, gente. Vamos para cima. João, quero adquirir o curso de biologia. Então eu quero adquirir o curso de biologia. Então você entra aí por esse QR Code e garante a sua vaga, tá? Então aqui você vai garantir o curso de biologia, não é o curso geral. O curso geral é no outro QR Code, se você quiser eu posso voltar. Mas aqui é o curso de biologia que você vai poder garantir, tá bom? João, como é que funciona? Os aulões presenciais ainda existe? Existe, tá bom, gente? Então, aí algumas fotos de alguns aulões presenciais e com certeza mudará a história de muitas pessoas. O concurso público ele é uma porta para mudar a história de muitas pessoas, né? Outras específicas que você vai ter aqui conosco, tá bom? Você vai ter específico de conhecimentos pedagógicos, de português, de matemática com o professor Daniel Colares, tá? Nós vamos ter aqui também curso de química com o professor Tarso Araújo, curso de história, curso, né, específica, professor biologia, como eu falei para vocês, Dênio, é um colega aí que está também aqui comigo nessa batalha da biologia, geografia, história, então isso tudo são específicas que você vai ter, tá bom? Beleza, olha só. Prova Nacional Docente, né, o PND, o MEC divulga datas da Prova Nacional Docente, nós também temos aí, né, um curso, aulas específicas para quem vai fazer o PND, tá certo? João, quero me informar melhor, eu quero me inscrever para o PND, para as aulas para a turma básica de 2026 de PND, comum a todas as licenciaturas. Tá aí o QR Code para você se inscrever para o PND, beleza? João, tá. Eu quero comprar o curso de biologia para o PND. Também tá aí. Então, aqui, ó, comum a todas as disciplinas, beleza? Você compra o curso aí. E aqui nós temos comum a biologia comigo também, tá bom? Comigo também. Você tá percebendo aí que o cabelo tá um pouquinho diferente, né? Ali eu tava ali uns 5 anos mais jovem. Mas agora, deixei o cabelo crescer um pouquinho. Mas sou eu, tá, gente? Ali sou eu, tá? João, eu quero me informar melhor, quero entrar em contato pelo WhatsApp. Tá aí, gente. Se você ainda não tinha contato com a gente aqui pelo WhatsApp, com a galera do IB, tá aí o WhatsApp da gente, você pode entrar em contato, que com toda certeza a nossa equipe vai te responder o mais rápido possível. Beleza, vamos lá? Aqui você consegue entrar no nosso grupo. E se eu fosse você, eu entraria. Por que que eu entraria nesse grupo? Porque ele é um grupo que, primeiro, ele é 0,800, você não paga nada para entrar, você entra de graça aí. E o melhor de tudo, você vai receber material e vídeo também de graça. Então, você não vai pagar absolutamente nada para entrar nesse grupo e para receber o que vai ser jogado lá nesse grupo, tá bom? Por isso que se eu fosse você, eu entraria aí nesse grupo. Perfeito, queridos? Galera, chegou o momento, vamos para nossa aula. Quem está comigo, manda um joinha aí para a gente poder começar. O Márcio aí está comigo. Perfeito, obrigado. Vamos começar. Uma coisa que eu sempre peço a vocês, tá bom? Sempre peço a vocês. Eu sou professor de biologia. Vocês são professores de biologia, né? E o que eu peço a vocês é para que a gente faça essa troca, né? Essa troca. Eu sempre gosto muito de dar aula para professores de biologia, porque a gente faz uma troca, né? É diferente você dar aula ali para um aluno que não tem um conhecimento tão técnico assim. É uma troca, mas não é igual você estar falando com um colega, né? Aqui a gente praticamente vai estudar juntos para a prova. Então eu aprendo, você aprende, você revisa, eu reviso. Então assim a gente vai construindo juntos, tá bom?
Então, vamos começar o nosso bloco de número 1, começando a partir de agora, e ele fala o seguinte, deixa eu aumentar essa tela aqui para mim, para ver se eu consigo ver o que eu tô... Tá, peraí, deixa eu tirar o chat aqui. Pronto, dá para ver, dá para ver. Tava preocupado se não dava para ver, mas dá para ver direitinho, né? Então, bora lá. O Laboratório de Fisiologia e Controle de Reprodução da Universidade Estadual do Ceará, por meio do projeto Inovafauna, produz embriões clones de veados catingueiros. Veado catingueiro, que é um veado muito encontrado aqui na região da Caatinga, né, gente? Olha só. E óvulos de animais domésticos, como vacas e cabras. Assinale com VOF, assinale com VOF, conforme seja verdadeiro ou falso que se afirma a seguir sobre reprodução animal. Sobre reprodução animal, e nós já vamos começar aqui marcando algumas coisas, né? Aqui ele só deu algumas informações para a gente, nós vamos ler o primeiro item. Ei, vamos para a nossa troca, hein? Então eu vou ler o item e vocês me falam se está verdadeiro ou falso, e se necessário a gente comenta, tá? A clonagem reprodutiva é uma técnica capaz de fazer cópias idênticas de indivíduos multicelulares a partir de uma única célula, o que altera a variabilidade genética da população. Eu quero saber se esse item está falso ou se ele está verdadeiro. O que é que vocês me dizem aí? Primeiro de tudo, quando a gente fala de clonagem, nós falamos de reproduzir células ou indivíduos geneticamente idênticos. Portanto, isso aqui se configura como item falso. E por que que é um item falso? Porque quando eu falo de clonagem, eu estou falando de um tipo de reprodução que não tem variabilidade genética. Então, se não tem variabilidade genética, não tem como o item ser verdadeiro, tá bom? João, a clonagem reprodutiva ela acontece a partir de quê? E para isso eu preciso que vocês se atentem ao que eu vou falar agora. Olha só, quando nós temos um processo de clonagem, então quando a gente tem um processo de clonagem acontecendo, o que nós temos, na verdade, é uma técnica lá da biotecnologia. Então, é uma técnica de reprodução. Técnica de reprodução. João, clonagem, ela só serve para reproduzir? A clonagem, ela só serve como clonagem reprodutiva? Não. Existe a clonagem também que nós chamamos de clonagem terapêutica. Mas vamos falar um pouquinho sobre a clonagem reprodutiva. E antes de falar especificamente da reprodutiva, a gente tem que falar de um padrão técnico de clonagem. Como assim, João? Quando nós temos, por exemplo, aqui, ó, e queremos fazer uma clonagem, eu vou pegar o exemplo ali da ovelha Dolly, que é o mais clássico que pode cair em prova, né? Então, nós pegamos uma célula mamária, ó, nós pegamos uma célula mamária, e essa célula mamária a gente entende que é uma célula diploide. Por que diploide, João? Porque se é mamária, é uma célula que não tem interesse em virar gameta, ela não é um gameta, e ela é uma célula, além de ser diploide, a célula mamária, ela é uma célula somática. João, então se ela é uma célula diploide, ela é uma célula 2N, exatamente. Então essa célula 2N, ela vai basicamente servir como uma doadora de material genético. Então, imagine aqui que eu tenho uma célula mamária, aqui é a célula mamária. Dentro dessa célula mamária, você tem um núcleo dessa célula, e dentro desse núcleo você tem uma quantidade, né, 2N, aí, ou seja, uma célula diploide. Beleza, de cromossomos, DNA. E aí, o que é que vai acontecer? Essa célula mamária, ela vai ter uma exonucleação. Nós vamos retirar dessa célula o núcleo. Então, esse núcleo aqui, ele vai ser retirado. Olha só, então o núcleo ele vai ser retirado, o núcleo diploide, né? Então, após esse núcleo ser retirado, ele fica bonitinho aí. Então, aqui é o núcleo da minha célula mamária. João, o que é que a gente fez também? Além de pegar a célula mamária, nós pegamos um óvulo. Um óvulo
de uma ovelha, tá? De uma ovelha. Para a gente organizar melhor, eu vou dizer que essa célula mamária ela foi tirada de uma ovelha A, esse óvulo foi tirado de uma ovelha B, tá bom? João, esse óvulo, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse óvulo aqui, ó, tá aqui o óvulo, nós vamos também retirar de dentro desse óvulo o núcleo. Então, nós vamos retirar o núcleo desse óvulo. Mas a gente tem que lembrar que quando a gente fala de óvulo, os óvulos, eles são células que se caracterizam por ser células haploides, né? Ó. Então, são células que têm metade do número de cromossomos. Então, ela é uma célula N. Retirei esse núcleo. João, e o que é que eu faço com esse núcleo? Esse núcleo a gente desconsidera, e aí a gente vai fazer o seguinte: nós vamos pegar esse núcleo 2N aqui da ovelha A e vamos inserir dentro do óvulo da ovelha B. João, quando a gente faz isso, o que é que acontece? A gente praticamente está formando um zigoto, ou seja, esse zigoto ele vai sofrer uma série de influências elétricas, principalmente descargas elétricas controladas, e aí, João, isso ativa a multiplicação desse zigoto, e isso vai virar um embrião. Beleza. Então, isso aqui tem dois caminhos. Ou ele vai ser colocado dentro de uma ovelha C, essa ovelha C, ela vai servir como uma barriga de aluguel, e isso aqui é o que nós denominamos de clonagem reprodutiva, foi assim que a Dolly nasceu, tá? Ou o outro caminho aqui a se seguir é esse embrião aqui ter as suas células utilizadas em cultivo para que a gente possa explorar, né, a potência dessas células. E aí a gente vai utilizar isso aqui como forma terapêutica, é o que nós chamamos de células tronco. Então, esses são os dois caminhos de uma clonagem. Ela pode ser uma clonagem reprodutiva ou ela pode ser uma clonagem terapêutica. Nesse caso do item, o item está errado porque ele fala sobre variabilidade genética e isso não tem relação com clonagem, tá bom? João, o item 2, ele fala o seguinte: a fragmentação é um tipo de reprodução assexuada, aqui ele acertou muito, tá? Verdadeiro, em que o corpo do animal se divide em partes e cada parte se regenera em um novo indivíduo, como nas estrelas do mar. Então, na verdade, isso é verdadeiro. A gente tem que a fragmentação sim é um tipo de reprodução. E aí lembra que não só estrela do mar pode sofrer fragmentação, como, por exemplo, plateumintos, como as planárias também podem sofrer um processo de fragmentação, que é quando um animal tem um corte, né, no seu corpo aí, em partes do seu corpo, e aí esse corte ele vai basicamente originar um outro indivíduo ou uma outra parte do indivíduo. O item 3, ele fala assim, ó, a reprodução sexuada envolve a formação de gametas e a fecundação, o que garante a variabilidade genética em função dos fenótipos diferentes da geração parental. Eu, João, enxergo dois erros aqui. Alguém poderia me dizer o primeiro? O que é que a gente enxerga como erro aí? O que é que vocês enxergam como erro aí? Se a gente fosse aí abordado por um aluno e falasse assim, professor, por que esse item está errado? O que é que a gente falaria aí? Qual é a opinião de vocês? Bora conversar um pouquinho. Coloca aqui no chat para a gente conversar um pouquinho. Os fenótipos, Vanessa falou os fenótipos. Concordo com a Vanessa. A gente sabe que, na verdade, a variabilidade genética, ela não ocorre em função. O fenótipo não é, a variabilidade não ocorre em função deles, né? A gente teria aí que substituir a expressão fenótipo por genótipo. Perfeito, Marcelo. Um outro processo que eu enxergo, e eu não sei se vocês também enxergam isso,
Mas a gente tem que ter cuidado com a expressão reprodução sexuada, envolvendo sempre o processo de fecundação. João, ou basicamente o processo de gameta, digamos assim. Por quê, João? Porque alguns autores, principalmente autores de micro, né, consideram a conjugação, que é a troca de plasmídio, né? Conjugação, que é a troca de plasmídio entre bactérias, um tipo de reprodução sexuada, onde ocorre troca de material genético, né? E não necessariamente existe a participação de gameta. Perfeito, Jorge, perfeito. A gente falou sobre a mesma coisa ao mesmo tempo aqui, né, Jorge? Então, não existe basicamente a participação de gameta ali para ser reprodução sexuada. É por isso que a gente tem que ter cuidado. Inclusive, eu acredito que alguns professores até entraram com recurso nesse item, tá? João, perdão, até entrariam com recurso nesse item caso ele fosse considerado verdadeiro, não tem como ser, obviamente. Beleza? Ponte citoplasmática, exatamente, Jorge, mais conhecido aí como as fímbrias sexuais ou pilissexual. Então, aqui, o item é falso. E o último item fala assim, a partenogênese ocorre o desenvolvimento de um gameta feminino sem a necessidade de fecundação por um gameta masculino, resultando em um novo ser. Exatamente. Inclusive, os indivíduos, como por exemplo as abelhas, né, o zangão, ele se desenvolve por partenogênese. Então, os zangões aí, eles são N, tá bom? Eles são aí haploides. Perfeito. O item correto da nossa questão é o item C. Próxima questão, questão de número 2. Ela fala exatamente assim, ó. Julho Roxo é a campanha de conscientização sobre o câncer de bexiga. A Sociedade Brasileira de Urologia aproveita a data para alertar sobre a importância da detecção precoce desse tipo de tumor quando as chances de cura são maiores. Sobre a anatomia e fisiopatologia do sistema excretor, é correto afirmar que. Vamos lá? Bora para uma questão de fisiologia humana, sistema urinário. Item A. Os rins, além de serem responsáveis pela filtração do sangue e pela formação de urina, têm papel importante na regulação do equilíbrio ácido-base, por meio do controle dos íons bicarbonato e hidrogênio. Íons bicarbonato e hidrogênio no sangue. Vou ler os outros itens, tá? O sistema renina-angiotensina-aldosterona desempenha um papel fundamental no controle da pressão arterial. A renina, liberada pelos rins em resposta à alta perfusão renal, atua na conversão do angiotensinogênio produzido pelo fígado em angiotensina 1. A uretra, um tubo membranoso que apresenta diferenças anatômicas entre homens e mulheres. A gente sabe que os centímetros muda muito também, né? É responsável por transportar a urina dos rins diretamente para a bexiga, a que a gente elimina, né, gente? Não tem como a uretra, ela não está ligada diretamente nos rins, ela é uma continuação, na verdade ela está ligada à bexiga, até a parte de fora do corpo, mas aos rins não, né? Então, não, tá errado esse item aqui, a gente já consegue desconsiderar, vou colocar um F nele. A bexiga, item D, com capacidade de armazenar em média 1 litro de urina, está conectada ao sistema nervoso por meio de reflexos medulares que regulam tanto o esfíncter interno quanto o externo, ambos involuntários. Essa palavra involuntário matou a gente, porque existe aí a parte voluntária do controle desse esfíncter. Você consegue prender a urina ali por um tempo, por um período, né? Então aqui, ó, falso. Eu deixei 2 itens para vocês aí. Qual é o item correto? E aí? Itens bons, viu, gente? Itens muito bons. Essa questão, o elaborador dessa questão foi muito feliz. E aí? O que é que vocês marcariam? Quero só o item. A ou B? Vanessa vai de A. Vanessa, tu também já esteve nas minhas aulas, nas aulas passadas, não já? Professor, eu assisti uma, mas não foi ao vivo, mas eu lhe acompanho pelo Instagram. Oh, beleza. Maravilha. Vanessa foi de A, eu vou junto com a Vanessa também, vou de A e vamos provar por que o item B tá errado. O item A tá bonitinho, né? Vou ler mais uma vez. Os rins, além de serem responsáveis pela filtração do sangue
e pela formação da urina, tem papel importante na regulação do equilíbrio do ácido base por meio do controle do íon bicarbonato. Eu vou puxar aqui para cá de novo, para a gente poder dar uma olhada aqui. Lembra que dentro do rim existe uma região filtradora, que é o néfron. Nós temos aqui, né, esse néfron aqui. Deixa eu desenhar ele aqui. Ele começa exatamente aqui. Aqui nós temos uma cápsula, que é a cápsula de Bowman, né? Ou cápsula renal. Aqui dentro nós temos uma série de vasos, que é o glomérulo, né? E aí, esse glomérulo, ele basicamente, ele vai fazer parte, vai fazer o filtrado, esse filtrado vai entrar aqui no néfron. Nós temos aqui, ó, o túbulo contorcido, né? Túbulo contorcido proximal. Como é que eu sei que é o proximal? Porque tá próximo à cápsula, tá? Esse túbulo contorcido, ele vai descer, vai se afunilar um pouquinho aqui e vai originar a alça de Henle. Qual alça? A alça descendente. E depois a alça ascendente, que é impermeável à água, a descendente é permeável à água. E aí nós vamos ter aqui agora o túbulo contorcido distal, que está distante, e por último aí, os ductos coletores, que vão desembocar lá nos ureteres, na pelve renal, e aí vão originar ali, vão direcionar a urina para onde ela tem de ir, tá? Perfeito. Eu vou mostrar para ti, Vanessa, aqui para vocês, um pouquinho desse sistema angiotensina, rapidão. Então, o que é que eu preciso que vocês lembrem? Eu preciso que a gente lembre aqui que ao redor desse néfron existem vasos sanguíneos, né? Eu até desenhei de uma cor aqui que não deveria desenhar, porque o vaso sanguíneo eu gosto de desenhar de vermelho. Deixa eu mudar aqui, ó. Vou desenhar o néfron dessa cor. E aí, ao redor do néfron, a gente tem vaso sanguíneo. O mesmo vaso, ó. Entra uma artéria por aqui, ela faz a voltinha. O que não o que não passa é massa, é plaqueta, né? Células sanguíneas e proteínas. O resto passa para cá, para dentro do néfron. Esse vaso, ele vem por aqui, ó, e conecta aqui. Então, ó, esse vaso aqui, ele percorre todo o néfron. Por que, João, que esse vaso tem que percorrer todo o néfron? Ele tem que percorrer todo o néfron, gente, porque eu preciso que coisas saiam do néfron e retornem para o sangue. Existem coisas boas, água, aminoácidos, glicose, né? Íon bicarbonato, tudo isso precisa retornar para o sangue. Nós chamamos de reabsorção. Então, aqui no néfron vai acontecer dois processos importantes: o processo de reabsorção e o processo de secreção. Sempre que a gente falar do processo de reabsorção, está saindo do néfron e voltando para o sangue. Eu vou representar por uma setinha laranja, ó. Então, está saindo do néfron e voltando para o sangue, porque é importante, reabsorção. E sempre que a gente estiver falando do processo de secreção, são coisas que precisam, que não foram ainda para o néfron, mas que vão precisar ir. Então, aqui a gente, quando falar de secreção, nós estamos falando de coisas saindo do sangue e indo para dentro do néfron. Lembrando que tudo que ficar dentro do néfron vai ser chamado de filtrado e vai formar urina. E aí, uma coisa muito importante. Eu não sei se vocês lembram disso, mas olha só, Vanessa, ó, a gente tem aqui, ó, o gás carbônico. O gás carbônico, ele tem três maneiras de ser carregado dentro da nossa corrente sanguínea. A primeira é ligada à hemoglobina, né? A primeira é ligada à hemoglobina. A segunda forma é na forma de diluída, como o CO2 mesmo. E a terceira forma é basicamente dissolvido em água. João, então o CO2, quando ele se dissolver em água, isso aqui, ó, vai gerar o H2CO3. Quem é esse cara, João? É o ácido carbônico. Tá. O ácido carbônico faz o quê, João? O ácido carbônico acende um alerta, né? João, como assim? Nós chamamos isso até de feedback negativo. João, como assim? Ele vai se dissociar formando íons H+, que vão alterar o pH sanguíneo e formando HCO3-. Olha só, HCO3-. João,
Por que que eu preciso me ligar aqui? Porque esse íon H+, ele vai aumentar o pH, porque ele vai aumentar a acidez, porque ele diminui o pH. O meu sangue fica ali ácido por algum período. E aí o que é que vai acontecer? Os rins participam desse controle junto com o sistema respiratório. João, tá, entendi. Como que o rim possui, como que o rim trabalha para poder controlar o pH junto com o respiratório? Ele secreta H+ para dentro do néfron. E aí você entende comigo agora, ó, que se o rim está secretando H+ para dentro do, se o sangue está secretando H+ para dentro do néfron, para dentro do rim, ele está tirando H+ da corrente sanguínea. Então, se ele está tirando H+ da corrente sanguínea, ele está corrigindo o pH, que tem que ficar ali em média entre 7, o pH sanguíneo, que tem que ficar em média ali entre 7,35 e 7,45. É um pH neutro. Então, quando eu tenho essa alteração de pH, imediatamente esse H+ vai ser secretado. Então, lá nos rins, o H+ é secretado para que a gente tenha um controle maior desse pH e a gente retorne para o pH ideal. Primeira explicação. A segunda é o processo de reabsorção. Quem é que ajuda a controlar o pH sanguíneo? O íon bicarbonato, que é esse cara aqui, o HCO3-. Por quê? Porque o íon bicarbonato, ele manda uma mensagem lá para o bulbo raquidiano, e o bulbo raquidiano aumenta a frequência respiratória para que a gente elimine mais CO2. E também controle essa acidez, essa acidose sanguínea. Então, enquanto a gente joga H+ para o rim devolve íon bicarbonato para o sangue. Então, o íon bicarbonato é reabsorvido. Se a gente for ler o item A novamente, ele é perfeito. Ó. Os rins, além de serem responsáveis pela filtração do sangue e pela formação da urina, têm um papel importante na regulação do equilíbrio ácido-base por meio do controle dos íons bicarbonato e hidrogênio. Perfeito. Queridos, tá muito rápido? Tá dando para entender a explicação? Tá legal a aula? Vão me dando feedback aí? Obrigado, valeu, pessoal. Massa. Então, vamos lá, ó. Eu vou abrir agora mais um. Ó, eu não vou demorar assim, prometo, tá? Eu não vou demorar assim em todas as questões, mas questões que eu julgar ser importante comentar, a gente vai parar e comentar com calma, tá? Por exemplo, esse item B aqui, eu acho que é importante a gente comentar, até comentei com a Vanessa que a gente ia fazer isso. Vamos fazer isso agora, ó. Olha só. Imagina que nós tivemos uma diminuição da perfusão sanguínea. Você sabe o que é isso? Perfusão sanguínea é a passagem de sangue por dentro de um vaso, e a gente teve essa diminuição da perfusão por causa da diminuição da pressão desse vaso, da pressão arterial. João, o que é que isso tem a ver com rim? Isso aqui, ó, tem a ver com rim por causa disso, ó. Quando nós temos uma diminuição da pressão arterial, olha que interessante isso aqui. Quando nós temos uma diminuição da pressão arterial, nós acionamos um sistema. Como assim, João? Lá nos rins, cadê meu rim? Deixa eu colocar o meu rim aqui. Lá nos rins, ó que rim bonito, gente. Nós vamos estimular o rim a liberar uma enzima chamada de renina. Então, o rim, ele vai liberar uma enzima chamada de renina. O que foi que estimulou ele a liberar renina? A pressão arterial baixa. João, quando ele libera renina por quê? Porque a minha pressão está baixa, a pressão arterial está baixa. Eu não posso manter a pressão daquele jeito ali, porque senão não chega sangue suficiente. E aí, o que é que vai acontecer? Essa enzima, ela vai lá no fígado e faz assim, ó, o fígado produz um hormônio, uma enzima também, chamada de angiotensinogênio. Galera, nós somos professores, nós sabemos, isso aqui a gente ensina sempre para os nossos alunos, ó. Meu filho, quando você encontrar uma palavra gênio no final de um termo biológico, isso significa dizer que ali é o quê? É início, é formação, é inativo ainda.
ainda é imaturo. Então, lá no fígado, o que é que vai acontecer? O fígado vai produzir a enzima angiotensinogênio, mas está inativa. Essa enzima angiotensinogênio, por sua vez, vai precisar ser ativada em angiotensina. Angiotensina. Qual? Angiotensina 1. Só que isso aqui não acontece automaticamente, gente. Ó, isso aqui não acontece automaticamente. Para isso aqui acontecer, ó, Vanessa, para isso aqui acontecer, agora tu deve estar lembrando, ó. A gente vai precisar da renina. É por isso que a gente faz o quê, ó? Por isso que o rim produz renina, porque a renina vai ajudar nessa conversão do angiotensinogênio em angiotensina 1. João, tudo bem. Só que a angiotensina 1 ainda não é a enzima ideal para atuar aqui. Qual é a enzima ideal para atuar aqui? É a angiotensina 2. Só que aí, para a angiotensina 2 ser formada, nós precisamos de outra coisa. Então, para angiotensina 2 ser formada, a gente precisa de uma enzima. Essa enzima, ela é chamada de ECA. João, o que é essa ECA? É uma enzima, olha o nome dela, ó, enzima conversora de angiotensina 1. De angiotensina 1. Essa enzima conversora de angiotensina vai converter a angiotensina 1 em angiotensina 2. Olha que lindo aqui. Mas o mais bonito disso tudo é você ir para a prova sabendo que quem produz o ECA são os pulmões, ó. Quem produz ECA são os pulmões. João, tá, beleza, entendi. E uma vez que o pulmão formou a angiotensina 2, o que é que vai acontecer? Uma vez que o pulmão formou a angiotensina 2, ela vai lá na suprarrenal. João, me lembra o que é suprarrenal? Aquela enzima que está sobre os rins. Enzima não, viajei agora, né? Aquela glândula endócrina que está em cima dos rins. Então, lá nas suprarrenais, lembrando que tudo isso começou porque a pressão tá o quê, galera? Baixa, né? Então, lá nas suprarrenais, nós vamos estimular a suprarrenal a produzir o que, João? A produzir o famoso hormônio aldosterona. E o que é que a aldosterona faz? A aldosterona, lá nos túbulos contorcidos distais, ela vai causar o que nós chamamos de reabsorção de quê? De sódio. Eita, João. Então, quando o sangue reabsorve sódio, o que é que vai acontecer? Quando o sangue reabsorve sódio, o que é que acontece quando tem sódio na corrente sanguínea? Ocorre um aumento, ocorre um aumento da pressão arterial. Ó, pressão arterial estava baixa, agora a gente aumentou a pressão arterial pelo sistema renina, angiotensina, aldosterona. Vanessa, minha querida, deu para relembrar? Galera, deu para relembrar? Sim, obrigada, professor. Maravilha. É uma questão que eu acredito que seja uma questão chata, viu? Porque envolve um processo que a gente fala pouco em aula, né? Na verdade, um aluno de ensino médio, ele vê isso, mas se a gente forçar um pouquinho mais, ele já dá uma escorregada ali. Mas é um assunto muito importante, tá bom? Aqui o coração também, ele produz algumas enzimas que são importantes, que é o peptídeo natriurético atrial. É um peptídeo muito importante, que esse peptídeo ele faz o contrário, tá, gente? Esse peptídeo ele atua quando a pressão tá alta, então ele atua inibindo o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Questão de número 3, rapaz, a gente já tá com quase 40 minutos de aula, a gente resolveu duas questões.
mas é porque a gente está trabalhando bem cada questão. Show de bola, Vanessa. Perfeito. Se precisarem também do material, falem comigo, tá bom? Depois eu vou deixar o meu Instagram aqui. Vou até deixar meu Instagram aqui para vocês darem uma olhada lá no meu trabalho pelo Instagram. Eu faço um trabalho legal lá. E aí, se puderem dar uma seguida lá também, aqui no IB Concursos também, eu agradeço muito, tá, gente? Olha só. Em um avanço histórico na pesquisa médica, o Brasil produziu uma vacina inovadora contra a Covid-19, que utiliza a tecnologia de RNA mensageiro, desenvolvida pela Fundação Oswaldo Cruz. A tecnologia de RNA mensageiro é vista como uma revolução na medicina, pois além de ter se mostrado eficaz no combate à Covid-19, apresenta-se como tecnologia potencial mais segura e eficaz para o desenvolvimento de novas vacinas e tratamentos. Aí a gente fala o seguinte, no que diz respeito às vacinas de RNA mensageiro, né? A gente que dá aula para Enem, a gente fala muito dela e fala muito que ela vai estar nas provas, né? Que ela vai estar nas provas. Então, as vacinas para RNA mensageiro, as vacinas de RNA mensageiro, ela tem um padrão diferente de construção que é muito importante. Vamos lá. Sobre essas vacinas, vamos marcar o item correto, tá? As vacinas de RNA mensageiro são menos eficientes em indivíduos imunocomprometidos, pois seu mecanismo de ação depende da capacidade do sistema imunológico em responder a antígenos, o que é prejudicado pela imunossupressão. A imunossupressão, ela realmente ela baixa a capacidade de a gente responder a antígeno, mas isso não é um padrão e uma característica das vacinas de RNA mensageiro, pelo contrário, tá bom? Pelo contrário. As vacinas de RNA mensageiro, elas estimulam você a produzir o antígeno. Então, não é o item A. O item B fala assim, o RNA mensageiro das vacinas é convertido em DNA. De jeito nenhum, gente. Não existe uma transcrição reversa aqui nas vacinas de RNA mensageiro, não, tá? Item C. O uso de RNA mensageiro na formulação das vacinas contra a COVID permite uma adaptação rápida à mutação do vírus, uma vez que o código genético viral pode ser alterado sem a necessidade de processo complexo de fabricação. Galera, eu não sei se vocês se ligam nisso, mas é uma das vantagens das vacinas de RNA mensageiro, né? Como, por exemplo, a Pfizer. A Pfizer, ela é uma vacina de RNA mensageiro, tá? Então, a Pfizer é uma vacina de RNA mensageiro. A Spikevax, eu não sei se vocês conhecem ela, deixa eu anotar aqui. Por que o nome Spike, né? Porque é o nome da proteína produzida pelo vírus. Então, as vantagens primeiro, não utiliza vírus, não utiliza o vírus, não causam doença, porque não está utilizando o vírus. A terceira, não entram no núcleo da célula, ou seja, não altera o meu DNA, não modifica o meu DNA, e elas são produzidas rapidamente e permitem, por quê? Porque a gente produz ela a partir de um RNA mensageiro. A gente pega um RNA mensageiro viral, faz um exemplo sintético dele em laboratório, e aí a gente tem como reproduzir isso muitas vezes, em larga escala. Outra coisa importante, por que RNA mensageiro? Por que a gente utiliza RNA mensageiro para fazer vacina? Porque o RNA mensageiro ele não vai precisar entrar dentro do núcleo. Porque o que é que eu quero produzir? Na vacina de RNA mensageiro, vamos para a vacina tradicional. Eu te dou um antígeno morto ou te dou um antígeno atenuado. Aí você vai produzir anticorpo, vai ficar doente e tal. Pode ter, enfim, inúmeros efeitos colaterais. No caso da vacina de RNA, isso até pode acontecer, mas como ela não entra no núcleo, ela não altera o meu DNA. Ela somente entra no citoplasma, lá no citoplasma vai ter quem lê RNA mensageiro. Quem é o cara que lê RNA mensageiro, gente? Os ribossomos. E aí a gente vai produzir uma enzima, uma proteína chamada de proteína spike, que é a proteína viral. Essa proteína spike é a proteína viral, é o antígeno, e aí você vai produzir um anticorpo baseado na proteína viral. Mas quem foi que produziu a proteína viral? Quem foi que produziu o antígeno? Foi você. Como?
porque eu te dei o código para você produzir, o código genético. Então, por isso que o item C, aqui na nossa terceira questão, é o item correto, beleza? João, maravilha. Vamos para a questão de número 4. Um exemplo realizado pela Universidade Federal do Pará mostrou que as mudanças climáticas e a poluição por microplástico podem afetar diretamente os processos de decomposição dos igarapés amazônicos, com possíveis consequências para a biodiversidade, o ciclo do carbono e a qualidade da água. Em relação ao excerto e aos conceitos biológicos relacionados, é correto afirmar que, item A, as mudanças climáticas alteram fatores ambientais. Perfeito. Como temperatura, perfeito. Regime de chuvas, perfeito. Que influenciam diretamente em processo de decomposição da matéria orgânica nos igarapés. Perfeito, galera. Item A é o nosso item correto. Não tem por que a gente discutir. Item B fala assim: o microplástico é considerado poluidor porque, sendo um composto inorgânico, a gente sabe que plástico vem principalmente de petróleo. Petróleo é orgânico, tá bom? Petróleo é hidrocarboneto, é orgânico, então não pode ser o item B. Item C, as mudanças climáticas aceleram o ciclo do carbono nos igarapés amazônicos ao aumentar a fixação de carbono pelas plantas aquáticas, reduzindo o impacto na liberação dos gases do efeito estufa. É o contrário, né, gente? Item D, as mudanças climáticas e a poluição por microplásticos aumentam a disponibilidade de nutrientes essenciais para os organismos aquáticos e o pH da água. Aumenta não, viu? Diminui. Então, item correto, item A. Algumas questões eu vou correr mais, que são questões mais tranquilas, tá? Questão de número 5. Com base nas propriedades bioquímicas da água, a bioquímica é legal. É correto afirmar que essa substância orgânica é essencial para os organismos vivos. Item A, é um solvente apolar? Não, a gente já viu isso aqui, né? Lembram lá da biologia de Leininger, na verdade a bioquímica de Leininger, aquele livro absurdamente enorme, de grande, né? Mas, se tem uma coisa que ele fala, é que a água é polar, o que facilita a dissolução de lipídios. Falso, né, gente? Não preciso mais nem ler isso aqui, tá? Então, ó, lipídio e água não se dão bem. B, tem alta capacidade térmica, nós sabemos que essa alta capacidade térmica acontece por causa do seu alto calor, o quê? Específico aí, né? O que é importante para manter a estabilidade térmica desses organismos. Perfeito. Eu nunca vou esquecer de uma questão que eu resolvi em sala, que falava sobre o ovo. E a galinha, ela, quando colocava, ia lá ficar sobre os ovos, né? Esqueci como é o nome agora, quando a galinha fica chocando. Então, quando ela ia chocar os ovos, né, ela ficava ali em cima dos ovos para manter a temperatura e tal. Mas quando ela saía, ele perguntava o seguinte: se essa galinha sair, os ovos ainda se desenvolvem. Por quê? E aí, uma das respostas da questão era porque a alta capacidade de regulação térmica da água, como dentro do ovo tem água, a água dá uma segurada ali na temperatura, na variação de temperatura daquele ovo, não comprometendo assim a vida do embrião. Então, nunca mais esqueça dessa questão. O item B aqui é o nosso item correto. Vamos ler o item C. Não participa diretamente de reações bioquímicas, falso, né? A gente tem que destacar sempre água participando de hidrólise. Hidrólise, quebra de alguma coisa na presença de água. E também participando do processo de condensação ou de síntese por desidratação. Então, lembra que a água ela é usada para sintetizar, ela é usada para quebrar. Por exemplo, quando eu quero fazer a hidrólise do ATP, eu quebro esse ATP em ADP e quebro em fosfato. Para que eu utilize esse fosfato como energia, eu faço isso utilizando água, tá bom? João, quando eu quero formar aminoácidos, por exemplo, polipeptídeos, eu pego um aminoácido aqui, esse aminoácido ele tem 4 ligações, o carbono ele é tetravalente, aqui ele pode até ser um carbono quiral, hidrogênio, a gente tem o NH2, a gente tem o C-OH aqui, e a gente tem aqui um radical. Se a gente quiser fazer essa ligação, a gente consegue, né? A gente faz o que, João? A gente liga esse carbono aqui, ó. A gente liga esse carbono aqui, ó, ao nitrogênio, e aí faz aqui a ligação com outro peptídeo, formando o que nós chamamos de ligação peptídica aqui, né? Então, a gente não pode esquecer disso, tá?
aqui uma ligação peptídica, e a água participa disso como, João? Porque nesse processo nós liberamos água para o meio. Beleza, queridos? Então aí não tem como ser o item C. Atua como uma molécula de baixa reatividade, por isso não é utilizada em reações de hidrólise. Eu acabei de falar que ela é utilizada para fazer hidrólise. Então, o nosso primeiro bloco, o bloco de número 1 já foi. Gente, até agora, como é que tá a aula? Tá dando para entender? Vocês estão curtindo a aula? Tem uma galera aqui ainda. Quero agradecer a todos vocês por estar aqui. Mais uma vez, não esqueçam, por favor, de seguir o nosso Instagram do IB Concurso. Se você ainda não segue, dá essa força para a gente lá. Por favor, também, não esqueçam de me seguir nas redes sociais. Eu também tenho um canal no YouTube. Vou colocar aqui também para vocês assistirem algumas aulas que eu coloco por lá. E aí, só agradecer a vocês por estarem aqui, por estarem estudando junto comigo, por estarem aqui colaborando no chat. Isso é muito importante para a gente. A gente se sente imerso, né, dentro da aula. Vamos começar o nosso bloco de número 2 agora, da nossa aula. Coisa para vocês, para a gente poder finalizar, né? Nós temos muita coisa para oferecer aqui, material com mais de 100 questões comentadas, como eu já falei. E aí, vocês vão sempre ter o nosso melhor aqui. O que eu puder fazer para ajudá-los, eu também farei. Muito obrigado a todos que participaram da aula. Eu fico extremamente grato por ter estado com vocês, tá bom? 1h30 de aula fechadinha. E é isso. Um grande abraço e a gente se encontra. Não esqueçam de me seguir no Instagram e seguir principalmente o IB Concursos lá, tá bom? Muito obrigado, Vanessa, pela participação, Rafaele, galera que participou aqui no chat também. Valeu, pessoal. Um grande abraço, viu?